Oi, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Cinepase no YouTuber, aquele programa que tem uma vinheta como youtuber no YouTuber que não sabe o que é, mas sabe o que não é. Gente, a gente tá fazendo aí um especial sobre cultura alemã. E aí eu pensei, Alemanha combina com o quê, né? Cerveja. Então, eu trouxe aqui a Débora Cavalieri, sommelier de cerveja maravilhosa. E a gente tá gravando aqui no Rosso SP011. Que é também da Débora, é sócia, dona da porra toda aqui, maravilhosa, pra falar de cerveja. Seja bem-vinda. Obrigada. Oi, pessoal. Não vou enrolar a língua aqui, não vou conseguir. Só depois que a gente beber, aí a gente tenta, quem sabe. No meu a gente podia fazer uma vez, né? Tipo, travar a língua bebendo. Pra você é bico. Já que a gente vai falar de cerveja, vamos tomar uma cerveja? Vamos tomar? Você trouxe o que aí pra gente? Eu trouxe uma cerveja. Já que a gente vai falar de cerveja alemã, eu trouxe uma cerveja que é Hofbrau, né? Milken, que é Munique. Então a gente tá falando aqui de uma Dunkel. E vamos beber? Vamos beber. Vamos beber e falar de cerveja. Por que a Alemanha é tão conhecida assim pelas cervejas? Existem 4 escolas cervejeiras, né? A alemã, a belga, a inglesa e a americana. A Alemanha ela é bem conhecida, a questão da cerveja, por conta da lei da pureza alemã, que eu vou tentar falar. Tá. Heingenenbott, uma coisa assim. Casas sujas são chão. Suja chão. A gente vai colocar aqui. A gente vai escrever isso, tá? Porque assim, eu tento falar sempre, mas sempre eu falo errado. Então, que ela foi criada em 1516. Aonde, por um duque, né, da Baviera, aonde a cerveja ela só podia ser feita com lúpulo, água e malte. Depois essa lei foi atualizada, eles colocaram a levedura. Não podia ter milho, então. Então, arroz, o não maltado. E isso foi muito bom porque assim, aí é da pureza mesmo, é a cerveja, né, sendo a cerveja no seu estado mais puro. Foi uma lei que o governo criou para proteger o mercado de cerveja, para ter cervejas boas, puras, para não ter muita mistura e também para proteger na época o mercado de pão. Porque usavam trigo também. E aí eles tinham um problema de preço para não acabar o trigo, para sobrar pro pão. Então também criaram essa lei para não colocar na cerveja. Gente, que cor maravilhosa. Linda. Essa daqui é uma Dunkel, que é uma cerveja... A coloração da cerveja, ela tá totalmente ligada ao malte, que é usado na cerveja. Então, quanto mais clara, tem o malte Pilsen, que é a cerveja mais clara. E aí vai tendo a torra do malte, que vai fazendo a cor e influencia no sabor também. Então aqui é um malte que ele vai trazer, você vai experimentar, você vai ver que ele traz um pouco mais pro caramelo, um pouco mais toffee, alguma coisa nesse sentido, e isso é totalmente ligado ao malte. A gente precisa esperar baixar a espuma. Olha, a espuma faz parte da cerveja, tá? Então essa coisa assim, eu não gosto de espuma. Não, a espuma ela faz parte da cerveja. Então, Ai, geladinha, vamos brindar, gente. vamos brindar. Saúde. Saúde. Como fala em alemão? Prost. Prost. Cheiro maravilhoso. Aroma é super gostoso, né? Gente, ó, tá tocando aqui a campainha, porque estamos em um rosto. Aliás, vocês podem vir aqui, a gente vai deixar o endereço, que é incrível beber uma cervejinha. Beber cerveja, tá? Eu cuido da parte da cerveja aqui do hostel, então vocês vão encontrar coisa boa, fiquem tranquilos. Eu lembro que quando a gente foi fazer a visita lá na Blondine, que a Débora conseguiu pra gente, a gente viu malte e viu lúpulo. Aquele... parece ração é lúpulo, né? Aquele é o lúpulo, que é bem amargo. Que eu falei pra você, não engole, não põe... Eu gostei daquilo, sabia? Eu coloquei, nossa, achei muito bom. That's crazy! Então, o lúpulo, ele tem a função de ser conservante da cerveja. Quando a gente fala de uma cerveja artesanal, onde não é usado nenhum aditivo químico, na cerveja, né? Então você não tem, as cervejarias artesanais elas não adicionam nenhuma química para acelerar o processo. Então demora mais. Exatamente. Por isso que é mais cara, né? É respeitado o tempo da cerveja. O amargor vem dele. Você sabe o índice de amargor? Eu não lembro, vocês explicaram, mas eu não lembro. Algumas características que é legal de dar uma olhada no teor alcoólico e no índice de amargor. Muitas, pelo menos as nacionais, a maioria vem escrita o que é o IBU. E já que a gente tá falando de beber, assim, tem algum processo indicado para beber? Por exemplo, beber com água, ou então... Eu sei que você sempre fala beber
Menos, mas com mais qualidade. Beba menos né? e beba melhor. Dizem que vinho é legal beber com água, cerveja também? É sempre interessante a gente tomar água junto para hidratar, né? Principalmente porque quanto mais cerveja a gente bebe, mais vontade a gente tem de ir no banheiro e a gente aí vai beber água. Então, dentro dessa característica da cerveja artesanal, a gente tá falando de cervejas que elas são mais intensas, tem um sabor diferente. Não é que, ela é muito mais forte, eu não aguento mais beber. A forma de beber é diferente, né? Você sente um sabor, é diferente, muito diferente de você estar, sei lá, na praia, num calor de 38 graus e vai tomando o que tá na frente porque você tá morrendo de calor. Esse do beba menos e beba melhor é realmente uma característica importante da cerveja artesanal. Mesmo porque você quer conhecer, às vezes, outras cervejas. Não, vou tomar um pouquinho dessa, vou tomar agora um pouquinho dessa. Então você acaba diversificando um pouco mais pra conhecer, né, outros sabores. Aliás, gente, não reparem que a Débora não tá bebendo tanto, porque ela tá num evento, então ela tem que beber o dia inteiro, então ela vai bebendo um pouquinho por dia. A gente tá chegando em Oktoberfest, né? Tem alguma história, assim, de Oktoberfest? Por que surgiu? Na época, se a gente pensar, remeter a essa época da Lei da Pureza, que foi criada e tudo mais, teve também a ver com a questão da precificação, porque vamos pensar que em 1500 a gente não existia refrigeração, né? Então a cerveja era fabricada geralmente no período de inverno, que a gente tá falando aí de setembro até abril, mais ou menos, maio. Que é bem gelado. Que é bem gelado. The Winter's Coming. E aí eles tinham um tipo de cerveja, que era Marzen, que era a última cerveja que eles faziam no inverno, pra beber depois no verão, né? Porque aí chegava no verão, como eles não fabricavam, tinha uma quantidade menor de cerveja no mercado. E aí também isso era o que fazia a questão da precificação, né? Que o governo, na época, né, que o Ducado, né? Ducado, a gente explicou que é Ducado, gente. Veja no vídeo aqui em cima. E aí depois, quando você começar, voltava o frio de novo, que aí você tem a Oktoberfest. Aí fica nessa data, porque é onde reinicia toda a produção da cerveja de novo. Tudo que envolve cerveja é perfeito. Tudo perfeito, tudo alemão. E falando nisso, em Ducado, eu lembrei que a gente gravou um vídeo sobre unificação, reunificação, né? E aí o Léo mostrou um copo que ele tava bebendo e tava escrito Witbier. Daí a gente falou, é alemão. Tava falando que não é alemão, né? Acho que a gente errou. Explica. Não, na verdade, assim, dentro dessas 4 escolas cervejeiras, você tem características de cada escola. Da alemã, você tem a questão da pureza. Pode ver que ela é menos amarga e você sente mais o malte da cerveja. Os belgas, os belgas, eles sempre foram uns porra louca, assim. Gosto. Bota fruta, faz fermentação espontânea, deixa ali, aí entra, tá passando aranha, cai lá no meio, fermenta junto. Vai também. E vai que vai. Entendeu? Eu adoro muito as cervejas belgas. E a Wit é uma cerveja da escola belga, né? Tá bom. É uma cerveja à base de trigo, com casca de laranja e semente de coentro. Tem alguns nomes de cerveja da escola alemã? Tipo, Witbier, né? Sim, alemã, tem. É Dunkel, né, que você falou, é isso? Essa aqui é Dunkel. Os alemães, eles têm muito essa coisa da regionalização das cidades. Então, tá vendo, ó, que tem aqui? München, de Munique. Entendi. Então, assim, Dunkel feita em Munique. Aí você tem a Dortmund Export, que é uma cerveja feita na cidade de Dortmund. Eles têm muito essa coisa do norte da Alemanha, do sul. Então é esse tipo de cerveja que é produzida lá. Às vezes, assim, você tem um rio que corta, desse lado do rio os caras fazem uma cerveja de uma forma, aqui de outra forma. Berliner Weiss, que é um tipo de Weiss, que é de Berlim. Que aí é uma cerveja que ela é quase uma sour, assim, ela vai um pouquinho mais pra acidez. Nossa, então tem vários, tem vários, não é? tem vários. Achei que fosse tipo uns 3. Gente, acho que mudou a luz aqui, mas mudou a luz. Estão vendo a gente, né? Tá tudo certo. Anoitecer. Você tem a Auschbier, que é uma cerveja que ela é defumada, ela tem notas de defumada. Sensacional, sensacional. Pra você comer com um hambúrguer, com bacon, é sensacional. Muito boa a cerveja. A gente tem dois guias de estilo, porque a cerveja ela tem características pra estar dentro do estilo dela. Que é o teor alcoólico, que é o IBU, né? Aquilo que eu falei, porque é 7, 30 mais ou menos ela fica no IBU. Então, pra cerveja estar num estilo, ela precisa ter algumas características. E isso é seguido por guias internacionais. Uma característica muito da cerveja alemã, geralmente, é que a Dunkel é uma cerveja um pouco mais escura, né? Mas geralmente são cervejas mais douradas, são cervejas filtradas. Geralmente são cervejas mais límpidas, por causa da questão da filtração. Tá vendo?
Essa É aqui, meio ó, translúcida. ela é assim, né? translúcida, então ela é Aham. filtrada. Quando ela é turva é que ela não é filtrada, porque aí geralmente pode ter trigo, pode ter aveia, pode ter centeio, pode ter algumas outras que são cereais que Sim. tudo bem estarem na Tudo cerveja. bem, gente, Tudo bem, isso. o milho não tá tudo bem. Isso também influencia aí na turbidez da cerveja. Ah, pega aqui, ó. Opa! Seguimos. A gente podia ler sobre cada estilo de cerveja É. também. Começamos com a alemã, depois vamos para as próximas. Arrasou. Tem mais alguma coisa que você quer falar sobre as cervejas? A escola Provem. alemã? Provem. Provem, gente. assim, não tenham medo de provar. Existe o fator preço também, custo-benefício. Às Ah, vezes o pessoal é. fala assim, não, mas É. a cerveja é muito cara. É. Mas isso também dentro do que a gente pensa, que a gente não vai sentar aqui e tomar 10 dessa garrafa. Provem, experimentem, faz o exercício do aroma, é Isso. interessante, porque é legal você saber o que você tá bebendo. Pra saber, sabe... Ah, o que é o puro malte, né? Que todo mundo fala, o puro malte. É isso, fala Cara, mesmo. é isso, é a pureza da cerveja. Então, é interessante, assim, provar, experimentar, pra depois falar se gosta ou não, quer seguir bebendo ou não. E o beba menos, beba melhor, né? O beba local, né? Ah, Pegar isso é legal. as cervejarias artesanais da região, que nem a Blondina em Itupeva. Tá, 1 hora de São Paulo. Então, que assim, ótimo. dentro da produção, é claro que existe ajuda para o produtor local, entendeu? Para questão de insumo e tudo mais. Isso é muito legal. Sabendo o histórico que você contou da cerveja, da pureza da cerveja, que está relacionada com economia, cara, você ir provar um local também vai estar relacionado com a economia, entendeu? Exatamente. Ai, adorei. Então, gente, olha, vamos pra Alemanha, vamos beber cerveja alemã, maravilhosa. E você aí, enquanto estiver bebendo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, que a gente tá fazendo vídeos sobre cultura alemã, a gente vai fazer sobre cultura urbana, sobre economia criativa, então se prepare que tem muita coisa legal. E comenta aí o que você achou e a cerveja que você gosta. Valeu, Dani! Prost! Prost! E você vê, ela não tá extremamente gelada e ela tá ótima. Ela tá ótima. Não, mas é assim que eu gosto. Porque foi bem o que você falou, o estupidamente gelado é